Olá e bem-vindos ao InnovNation. Obrigada por se juntar a mim para um novo episódio. Eu sou sua apresentadora, Lynn Faulkner. Vamos começar com as manchetes de hoje. Será que a IA pode desvendar os segredos do cérebro humano? Uma startup israelense afirma que um exame de 15 minutos pode transformar a forma como diagnosticamos condições como TEPT, depressão e Alzheimer. Israel virou potência em tecnologia, mas a revolução da IA desafia seu futuro, com talentos e empresas buscando oportunidades fora do país. A nação das startups conseguirá manter a vantagem? E que som é esse? É o som de corações se partindo. Por toda a China, o governo está reprimindo os parceiros de IA ao forçar os usuários a terminarem com seus amantes digitais. Nós temos os detalhes. Agora, médicos comuns podem medir seu coração, seus pulmões, até mesmo a química do seu sangue. Mas quando se trata do cérebro, muitas condições como depressão, TEPT ou Alzheimer ainda são diagnosticadas principalmente por meio de observação e questionários. Uma startup israelense diz que está mudando isso após 6 anos em modo sigiloso. A Hemispheric revelou um modelo de IA que afirma ser capaz de decodificar a atividade cerebral através de uma simples varredura não invasiva. De 15 minutos? Então, para saber mais, agora estou acompanhada pelos cofundadores, o CEO Hagai Lalazar e o CTO Gigi Gilevin. Muito obrigada a vocês dois por estarem comigo hoje. Então, Hagai, vamos começar com você. Sempre iniciamos pelo pitch. Pode nos apresentar a sua startup? Obrigado, Len. Então, o Hemispheric é uma startup de IA. Passamos os últimos 6 anos desenvolvendo, como você mencionou, um modelo fundacional de ponta chamado Descartes, decodifica a atividade cerebral de forma não invasiva. E o problema é que o cérebro é o último órgão do corpo para o qual ainda usamos apenas medidas subjetivas, e não temos medidas objetivas e quantificáveis para medir sua função e sua saúde. Se você pensar nos avanços da IA até agora, como os LLMs, eles traduzem textos da linguagem humana. O cérebro fala uma linguagem elétrica. E o nosso modelo Descartes, o que ele faz é traduzir a linguagem elétrica do cérebro em compreensão acionável, em insights que podem ser usados por médicos, por pacientes, por nós para entender a função e a saúde do cérebro e tomar decisões. Então, o que exatamente você está medindo? Então, nós usamos EEG, que é o sensor que utilizamos. É um sensor não invasivo, é uma tecnologia bem consolidada. Ele apenas mede a eletricidade cerebral pelo couro cabeludo. Nossa inovação não está no hardware. Não somos uma empresa desse tipo. Esse sinal bruto é inserido no nosso modelo. Nosso modelo, treinado com grandes volumes de dados, agora entende o funcionamento do cérebro e pode ser usado para construir uma série de produtos. Para que possamos ter informações quantitativas para tomar decisões, como você mencionou, sobre doenças como TEPT, depressão, ansiedade, esquizofrenia. Essas são condições psiquiátricas e neurológicas, como doença de Parkinson e doença de Alzheimer. E Guide, qual é então a vantagem que você tem sobre os médicos e exames convencionais, por exemplo? Certo, então, para a maioria das condições que acabamos de discutir, não existem medidas objetivas e quantificáveis. Normalmente, isso é feito por métodos subjetivos, como questionários e fala, certo? Então, o que fazemos é decodificar a atividade cerebral, usando nossos modelos, para produzir medidas quantificáveis. E nossa maior vantagem é os dados. No final das contas, nós construímos esse modelo Descartes, que é um modelo com 6 bilhões de parâmetros. Coletamos os dados de uma rede de laboratórios que estabelecemos na Ásia, nos Estados Unidos e também em Israel. E usando esses laboratórios, coletamos dados de mais de 100 mil pessoas e até agora 250 mil horas de dados de atividade cerebral. E essa é a base do nosso modelo. Então, eu também entendi que vocês estão buscando a aprovação da FDA. Já tem alguma novidade sobre isso? Sim, na verdade nós nos reunimos com os chefes do CDRH. Essa é a unidade de dispositivos médicos da FDA. Nos encontramos pessoalmente, fizemos uma demonstração ao vivo e apresentamos nossa tecnologia. Agora estamos tendo uma comunicação formal por escrito com eles e estamos nos preparando para uma submissão em algum momento do próximo ano para submeter nosso primeiro produto. Vale notar que são produtos apenas de monitoramento. Eles não afetam o corpo humano, sendo classe 2. Isso é um software ou IA como dispositivo médico. Diferente do processo regulatório necessário para desenvolver um medicamento,
ou intervenção cirúrgica que afeta o corpo. Isso apenas mede o corpo e não pode prejudicar o corpo de nenhuma forma. Mas deixa eu te perguntar, porque em algum momento, talvez quando isso avançar mais, e um escaneamento cerebral pode se tornar como um exame de sangue, certo? Também existe um perigo nisso, talvez, de você poder usar e saber exatamente o que você tem, mesmo que antes você nem soubesse que tinha alguma coisa. Se você está se referindo ao aspecto de segurança disso, então saiba que nossa empresa segue os mais altos padrões de cibersegurança. E estamos tratando os dados cerebrais como eles realmente são, algo muito privado. Então tudo é anonimizado. Então, nesse sentido, é muito seguro. E por fim, quanto ao próprio capacete, em algum momento você acha que ele poderia ir além de condições mentais? Achar que outra coisa pode surgir com sua tecnologia? Então, no fim das contas, somos uma empresa de Deep Learning e IA, certo? E o que estamos fazendo e tentando fazer é decodificar a atividade cerebral em geral, não para casos de uso específicos. O foco inicial é a saúde cerebral, pois acreditamos ser o mais importante no momento. Mas temos outras capacidades que ainda não revelamos e planejamos revelar à medida que amadurece. Bem, vocês acabaram de garantir uma rodada de captação de 52 milhões de dólares. Então, parabéns para vocês. E obrigada por estarem comigo hoje. CEO Hagai Lalazar e CTO Gigi Gillespie. Muito obrigada por estarem comigo. Obrigado, Len. Há décadas, o setor de alta tecnologia de Israel tem sido o motor que impulsiona a economia do país. Mas hoje, esse motor está sob pressão. A inteligência artificial está transformando empregos. As empresas expandem para o exterior e mais dos principais talentos de tecnologia de Israel estão saindo do país, levantando questões sobre o futuro da maior vantagem competitiva do país. Bianca Zanini traz a reportagem. Por décadas, a tecnologia de ponta de Israel impulsionou sua economia. Hoje, ela gera quase 1/5 do PIB de Israel, quase 60% das exportações. E só no ano passado foi responsável por cerca de metade do crescimento econômico do país. Mas por trás desses números principais, começam a aparecer rachaduras. E líderes da indústria alertam que a maior vantagem competitiva do país, seu povo, está lentamente se perdendo. O setor de alta tecnologia é a locomotiva da economia israelense. No curto prazo, a economia de Israel vai sobreviver porque esse fenômeno existe, mas não é dramático. No longo prazo, vai ser devastador. Eu não posso exagerar a gravidade da ameaça. A indústria não enfrenta uma crise, mas várias. Inteligência artificial, guerra, shekel forte e uma crescente fuga de cérebros. Para Alex Greenberg, essas mudanças não são teóricas, elas já estão acontecendo. Em vez de gerenciar só desenvolvedores de software, ele agora gerencia uma equipe de agentes de IA. Eu criei um sistema que funciona totalmente automatizado, com agentes que fazem um trabalho que meus funcionários faziam antes. Eles não tiraram o emprego dos funcionários. Isso mudou o trabalho deles. Agora, eles são como babás do sistema. Hoje, a IA ainda precisa de supervisão. Amanhã, provavelmente, não. Eu posso realmente conversar com meus agentes e dizer a eles o que eu quero e como eu quero e receber uma resposta. No começo, há muitos erros, mas eles aprendem bem rápido, até mesmo em um ritmo assustador. E isso já está mudando o mercado de trabalho. Atualmente, há menos empregos em alta tecnologia em Israel. Juniores que estão saindo da universidade e que normalmente encontravam empregos e entravam no mercado, eles não estão encontrando empregos. Estamos começando a sentir as mudanças agora. E do meu ponto de vista, em 3 a 5 anos, as coisas vão ficar mais complicadas, porque em algum momento a IA vai conseguir substituir o ser humano. A IA ainda precisa dos humanos. E pelo que vejo, grande parte da IA vai precisar dos humanos. Se você conseguir aprender a trabalhar com a IA e aproveitar a IA, então você vai se dar muito bem. Basta pensar nos primeiros dias da internet. As pessoas achavam que a internet e os componentes tirariam alguns dos seus empregos. E realmente tiraram. Mas quem aprendeu a usar e aproveitar isso, acabaram conseguindo emprego. Haverá uma queda nas oportunidades de emprego no curto prazo. Acho que Israel está bem posicionado para aproveitar os empregos e oportunidades que a IA trará quando a situação se acalmar.
A inteligência artificial é só parte do quebra-cabeça. A guerra causou uma enorme insegurança. Ela prolongou o serviço militar da reserva por meses. Isso deixou os investidores mais cautelosos. Um cheque ao forte torna os funcionários israelenses bem mais caros do que os de seus concorrentes no exterior. E isso, combinado com um custo de vida incrivelmente alto, significa que estamos vendo uma fuga de cérebros. Desde 2019, a porcentagem de funcionários israelenses de P&D trabalhando dentro de Israel caiu de 69% para apenas 62%. O shekel está muito forte em relação ao dólar, e isso significa que as vendas que fazemos no exterior e que antes cobriam salários e aluguel de escritório, etc., não cobrem mais esses custos. O segundo problema é a incerteza em Israel, por isso, investidores preferem manter dinheiro no exterior. A principal preocupação, porém, não são as empresas, são as pessoas. Desde o início da guerra, mais de 800 profissionais de alta tecnologia israelenses por mês têm se mudado para o exterior, com perspectiva de longo prazo, cerca de 70% a mais do que antes da guerra. Para muitos países, esses números parecem pequenos. A indústria de alta tecnologia de Israel não emprega muitas pessoas. Apenas cerca de 400 mil pessoas atuam no setor, cerca de 1 em cada 10 trabalhadores. E ainda assim, esses funcionários geram quase 1/5 da economia do país. Quase 60% das exportações e cerca de 1/4 de toda a arrecadação do imposto de renda. Por isso, economistas afirmam que mesmo uma pequena fuga de cérebros pode ter grande impacto. O governo reagiu, oferecendo incentivos fiscais para atrair trabalhadores de tecnologia israelenses de volta ao país. Ofereceu novos incentivos a investidores. Destinou cerca de 1 bilhão de shekels para uma estratégia nacional de IA. Maior risco: fuga de cérebros. A parte dramática da defesa de Israel contra mísseis, seja do Líbano ou do Irã, é baseada no formidável setor de alta tecnologia. Então, uma vez que esse talento saia do país, estaremos muito mais expostos a essas ameaças. O que Israel precisa fazer é torná-lo mais atrativo por meio de impostos e outros incentivos para reter as pessoas aqui. Mas a grande questão é, as empresas israelenses vão continuar tendo sucesso daqui de dentro de Israel? E se elas não continuarem, Israel consegue mesmo bancar isso? Eu realmente acho que veremos uma queda no curto prazo, mas também acredito que as coisas vão se recuperar. Acho que somos muito otimistas. Aprendemos muito com a guerra, a IA e a tecnologia nas Forças Armadas. Isso já começa a surgir no setor privado, em startups, empresas de IA e novas oportunidades de emprego. E vamos falar mais sobre isso. Então, sem mais delongas, gostaria de dar as boas-vindas a Nadav Cohen ao estúdio. Você é professora de IA na Universidade de Tel Aviv e cofundadora da startup Imubit. Então, neste relatório, ouvimos muitos dos desafios que estamos enfrentando agora como um país das startups. Qual você considera o maior desafio? Então, eu acho que realmente estamos enfrentando vários tipos de desafios. Alguns deles são globais, alguns deles são internos. Eu acho que os desafios globais são muito significativos por si só. E os desafios internos que enfrentamos, geopolíticos e também cambiais, se somam a isso. No entanto, eu acho que podemos aproveitar alguns dos ativos que temos no ecossistema de tecnologia israelense e nos tornarmos líderes em áreas onde atualmente não somos. Isso pode nos ajudar a enfrentar esses desafios. De quais áreas você está falando? Então, existem diferentes tipos de áreas. Não acho que podemos liderar em IA no geral. A revolução da IA generativa, de certa forma, acho que estamos um pouco atrás. Israel costumava estar muito mais avançada em IA em comparação com outras nações. E agora estamos atrás, definitivamente dos Estados Unidos e da China, mas também de outros países. Acho que há aspectos da IA onde a revolução ainda não aconteceu, e aí nós realmente podemos liderar. E o exemplo claro, que pessoalmente me interessa muito, é a IA física. Isso significa IA operando no mundo físico. Robótica, otimização da manufatura, na área da saúde, ou drones. Acredito que Israel pode liderar nessas áreas. E por que você acha que em Israel nós podemos liderar especificamente nesses tópicos? Então, há vários motivos para isso. Primeiro, o ecossistema que temos em torno da defesa. Nós temos muitas tecnologias que são comprovadas em condições muito adversas em campo. Muitos engenheiros têm experiência em vários aspectos necessários para levar esse tipo de tecnologia para uso em campo. Também há uma base acadêmica muito forte aqui.
especialmente na teoria da IA, em aspectos fundamentais como matemática. Esses fatores importam ao levar a IA ao mundo físico, onde robustez e segurança são fundamentais. No caso de um chatbot, se ele comete um erro, não fica bem. Se for um robô cometendo um erro no mundo real, os resultados podem ser catastróficos. E além dessas duas coisas, a defesa e a academia, também existe um ecossistema de startups fortemente interligado. Acredito que, ao fechar o ciclo entre esses três pilares, teremos uma verdadeira vantagem. O que você acha? O relatório também citou o fuga de cérebros. O que você acha que ocorre quando todo esse talento vai para fora? De fato, há um problema com o êxodo de cérebros. Isso é impulsionado por vários fatores. Eu realmente acho que, ao nos tornarmos líderes, isso vai ajudar. Muitas pessoas são atraídas por lugares onde podem manifestar seu talento e querem estar no topo. E eu realmente acho que nessas áreas que acabei de descrever, Israel pode estar no topo. E isso, pelo menos algumas pessoas vão preferir ficar, especialmente porque nessas áreas, diferente talvez da cibersegurança, onde as pessoas podem, deixar as forças de defesa de Israel, AD-200 ou outras unidades, e fundar startups e se tornarem os maiores especialistas do mundo. Nessas áreas de IA, e especialmente IA física, a formação acadêmica é fundamental. E você realmente precisa desse treinamento, um treinamento que leva décadas. E assim, a academia, meio acadêmico, essa é realmente a principal força motriz com a qual devemos contar. Então, você acha que estamos em uma competição entre Estados Unidos e China e eles estão liderando agora? O que você acha da Índia e do leste europeu? Os profissionais de tecnologia de lá costumam ser mais baratos e, às vezes, têm mais conhecimento. O que você acha de competir com eles? Eu acho que Israel costumava ser um lugar onde as pessoas onde as empresas mantinham centros de P&D, porque era mais econômico do que na Europa ou no Ocidente. Do que a Europa Ocidental ou os Estados Unidos. Costumava ser mais barato. Daria para contratar bons talentos por menos. Acho que agora não é mais o caso. E se tentarmos competir com engenharia comoditizada, estaremos tentando competir com a Europa Oriental e, com certeza, com lugares como a Índia. Acho que não vamos nos sair muito bem. Acho que devemos tentar focar nessas áreas onde vamos ser de altíssimo nível em termos de desempenho. E assim, mesmo que sejamos relativamente caros, ainda vale o investimento. Cibersegurança é um exemplo. Acredito que em alguns pontos da IA podemos atingir igual ou maior nível. E só para finalizar, você é professora na universidade. Você ainda recomendaria que as pessoas fossem estudar, por exemplo, engenharia de software? Eu recomendaria. Também recomendo que fiquem atentos às mudanças e tendências, pois a engenharia de software é um alvo em constante movimento. Está mudando o tempo todo. Hoje, saber programar por si só não basta. Modelos de IA fazem isso com excelência. Você deve focar nas áreas específicas onde realmente pode ter uma vantagem e ser o especialista. IA física é um exemplo, existem outros exemplos também. Então, sim, eu recomendaria, mas você precisa estar muito atento ao que está acontecendo e realmente se direcionar para as áreas em que você pode se destacar. Nadav Kohen, professor de IA da Universidade de Tel Aviv e cofundador da Imubid. Obrigada por estar conosco. Obrigado. Agora, a corrida da IA tem um novo líder, mas não como muitos esperavam. A Apple ultrapassou a Nvidia e se tornou a empresa mais valiosa do mundo, enquanto os investidores repensam quem vai lucrar mais com a inteligência artificial. Mais detalhes nesta reportagem. Por quase um ano, a Nvidia liderou com folga o mercado global, graças aos seus chips de IA, que alimentam tudo, desde o ChatGPT até centros de dados avançados. Mas agora, a Apple recuperou o primeiro lugar, com um valor de mercado de cerca de 4,88 trilhões de dólares, ultrapassando os 4,86 trilhões da Nvidia depois que as ações da fabricante de chips caíram. Essa reviravolta marca uma grande mudança no sentimento dos investidores. Durante anos, a Apple foi criticada por ficar para trás na corrida da IA, enquanto concorrentes investiam bilhões em grandes modelos de linguagem. Agora, investidores acreditam que a força da Apple está em outro lugar.
Em vez de criar o maior modelo de IA, espera-se que a Apple monetize a IA por meio do seu vasto ecossistema de iPhones, serviços e atualizações de hardware. Sua Siri recém-reformulada, apresentada no mês passado, foi criada para ser ainda mais inteligente e personalizada, aproveitando os muitos dados já armazenados com segurança nos dispositivos dos usuários. Enquanto a Apple retorna ao topo, analistas afirmam que ainda não é o fim da história da NVIDIA. A empresa ainda domina o mercado de infraestrutura de IA, com seus processadores gráficos impulsionando grande parte do boom atual da IA generativa. Em vez disso, especialistas dizem que o quadro geral é que o boom dos investimentos em IA está se expandindo. Fabricantes de chips de memória, como Micron e a sul-coreana SK Hynix, atraem bilhões, enquanto investidores buscam além das grandes empresas de tecnologia. A corrida da IA não desacelera, apenas entra em nova fase, com investidores diversificando apostas entre empresas que podem definir a próxima geração da inteligência artificial. Mudando de assunto, da economia para a China. Milhões de pessoas lá estão sendo forçadas a se separar de seus companheiros de IA. Novas regras do governo estão reprimindo os relacionamentos virtuais, proibindo que chatbots incentivem a dependência emocional ou ajam demais como um parceiro real, numa tentativa de aumentar as taxas de natalidade. Nicole Zedek traz a reportagem. Não há nada como seu primeiro amor, e não há nada como seu primeiro término. E agora, milhões de pessoas na China podem ser forçadas a terminar com seus parceiros de IA, quero dizer. O governo chinês implementou novas regras que proíbem empresas de tecnologia de fornecer parceiros de IA ou virtuais para menores. O objetivo é reprimir a convivência com IA, que está se tornando um problema, especialmente na China. O objetivo é garantir que esses menores e pessoas realmente tenham relacionamentos reais no dia a dia, já que a taxa de natalidade da China segue em queda histórica, completando 4 anos consecutivos. Em 2025, a natalidade está caindo. Esse é um problema que o governo chinês tenta resolver. E a proibição e as regulamentações vão além dos adolescentes. As plataformas também devem limitar o uso excessivo para todos os usuários, impedir que os chatbots incentivem a dependência emocional e agir quando um usuário mostrar sinais de sofrimento. 3 das maiores plataformas de tecnologia da China, ByteDance, Alibaba e Tencent, elas anunciaram que vão desativar os recursos personalizados de chatbots de companhia com IA. Não está exatamente claro quantos desses companheiros virtuais podem ser ou já foram removidos, mas a ByteDance sozinha disse que em 2024 tinha mais de 8 milhões de agentes de IA. Os usuários, sem surpresa, não estão felizes com essa decisão do governo chinês. Um homem de 34 anos teria dito que construiu um relacionamento ao longo de 2 anos, trocando milhares de mensagens todos os dias. A última mensagem que sua namorada virtual lhe enviou: "Como está o jantar?" Ele nunca teve a chance de responder antes que ela simplesmente desaparecesse. Agora, essa pode parecer mais boba, mas também envolve relacionamentos mais sérios. Uma usuária disse que deu ao chatbot a voz de um parente falecido. Agora que o chatbot se foi, ela sente que perdeu a mãe novamente. Então, para os defensores do uso desses companheiros, eles dizem que um chatbot, isso lhes dá conforto, ajuda a lidar com as emoções. E esses agentes nunca julgam e nunca traem. Mas os críticos dizem que esse é exatamente o problema. Esses agentes foram feitos para concordar, para aceitar seus desejos e vontades do dia a dia, e tornam mais difícil sair do que os relacionamentos que você deveria estar construindo no mundo real. Agora, é claro, alguns usuários já estão encontrando algumas alternativas. Uma jovem de 17 anos, por exemplo, teria usado o documento de identidade do irmão mais velho para conseguir voltar e continuar esse relacionamento com seu namorado virtual. Então, enquanto a China pode estar deletando chatbots, assim como qualquer pessoa que já passou por um término sabe, só porque você apaga o número não significa que o relacionamento vai realmente acabar. Como foi o jantar? Na verdade, meio triste. Bem, na China eles estão partindo corações, mas na Rússia eles estão encontrando o amor. Esqueça a marcha nupcial. Essa cerimônia veio com placas de circuito. 2 robôs humanoides, chamados Robert e Matilda, se casaram no que os organizadores chamam de primeira cerimônia de casamento robótico da Rússia. Realizada em Moscou para marcar o Dia da Família, do Amor e da Fidelidade do país, o casal trocou votos pré-programados e pulseiras de casamento simbólicas entregues por um cachorro robô.
Claro, dizem os organizadores. Não se tratava de robôs se apaixonando, mas de mostrar o quanto a tecnologia humanoide já avançou, ao mesmo tempo em que gera debates sobre como máquinas inteligentes podem atuar em breve no cotidiano. Continuando a falar sobre robôs, esqueça levar uma maçã para a professora. Neste outono, alguns alunos em Nova York vão compartilhar a sala de aula com um robô humanoide. Apelidada de Sally, a assistente movida por IA vai responder às perguntas dos alunos, ajudar nas aulas de programação e robótica e até personalizar o aprendizado com base no progresso de cada aluno. Os responsáveis pela escola insistem que Sally não vai substituir os professores, mas vai apoiá-los enquanto as salas de aula se preparam para um futuro impulsionado pela IA. E é só isso que temos tempo para hoje. Muita coisa maluca no mundo da tecnologia, mas vamos ver onde tudo isso vai dar. Eu sou sua apresentadora, Lynn Plaumeier. Junte-se a mim na próxima semana para um novo episódio de Inovação. Obrigada por assistir e tenha um ótimo dia, onde quer que você esteja, direto de Tel Aviv.